Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre Bitcoin, uma criptomoeda, e faz parte aqui da minha gestão de risco. Então, o que a gente observa é que nos últimos 6 meses a criptomoeda já apreciou 45%, quase 46%. E se a gente observar aqui desde dezembro de 2022, que estava ali a 87 mil reais, já teve um apreciamento de quase 70%. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também vamos acompanhar aqui o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que minha gestão de risco, ela não pode aqui ultrapassar 10% do total. Então, é 5% dedicada a ativos, ou seja, ações de risco, como por exemplo o Magalu, e 5% aqui em criptomoedas, que não pode ser diferente de Bitcoin e Ethereum. Por quê? Porque já é um ativo de especulação, de alto risco, então não há como inventar ainda mais e colocar novas criptomoedas. Então, sempre buscando o óbvio nos investimentos para o resto da nossa vida, em investimentos de risco, em ativos de ações e também em criptomoedas, sempre buscar o óbvio, ou seja, Bitcoin e Ethereum. E, basicamente, como eu realizo isso, eu avalio aqui por dois indicadores. Então, eu avalio primeiro pelo múltiplo Maia. Então, esse múltiplo, eu tenho aqui a média do quanto a criptomoeda foi negociada nos últimos anos, desde o seu lançamento. Então, desde a criação do Bitcoin, a moeda ela é negociada a um múltiplo aqui de 1,37 vezes. E, neste momento, está a 1,43 vezes. Então, isso me mostra que a moeda, na sua média, ela não está tão atrativa neste momento. E, nestes valores de 29 mil dólares, o múltiplo Maia ele tem sido historicamente mais alto do que este valor de hoje em 28% das vezes. Então, quando a gente viu o Bitcoin sendo cotado ali a 87 mil, 90 mil reais, em alguns meses atrás, a gente via que esse múltiplo ele era cotado acima desse valor atual em mais de 50 vezes. Então, basicamente naquela época, estava muito interessante comprar Bitcoin naquele momento. Lembrando que, neste momento, não significa que o Bitcoin esteja caro ou barato, porque ninguém consegue precificar isso. Porque o Bitcoin, de fato, ele não gera um valor. Então, como ele não existe um valor agregado à criptomoeda, ninguém sabe se está barato ou está caro. Porque o que faz o preço do Bitcoin é a compra e a venda da criptomoeda. Então, se a pessoa está disposta a negociar a moeda a 150 mil dólares, por exemplo, que nunca chegou a esse valor, é um valor hipotético. Então, 150 mil dólares, a pessoa está disposta a comprar o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai disparar para cima. Então, vai disparar aqui e você vai ver o Bitcoin valer 150 mil dólares um Bitcoin. No entanto, se uma pessoa não estiver disposta a pagar nem 20 mil dólares por Bitcoin, a pessoa que quer vender, ela não vai achar comprador. Então, o único comprador que ela vai achar é um comprador que esteja disposto a pagar apenas 20 mil dólares. E ela vai lá e vende. Aí você vai observar o quê? Você praticamente vai observar a criptomoeda despencar. Então, entenderam que o que faz o preço do Bitcoin não é nenhum valor atrelado a ele, mas sim a única forma de você mudar o preço dele é a compra e a venda da criptomoeda. Então, não existe ali um valor atrelado ao Bitcoin, e isso faz com que ele seja meramente especulativo. Então, por isso que eu utilizo esses múltiplos, para então ter uma média de se eu estou pagando barato ou caro, entre aspas. Então, neste momento, eu fico apenas observando, porque na média aqui, desde a criação do Bitcoin, o múltiplo é de 1,37 vezes. Então, considere isso aqui como se fosse o preço sobre o seu valor patrimonial. Então, o valor justo ali seria do Bitcoin a múltiplos Maia, se estivesse hoje a 1,37, aí você estaria, entre aspas, pagando o valor justo. Então é dessa forma que eu levo isso em consideração. Se estiver abaixo de 1,37 vezes, como era o caso há 2 meses, aí estaria comprando tranquilamente, como eu comprei, lembrando sempre mantendo aquele 5% de exposição dentro da minha carteira, e naquela época estava aqui 50% acima do valor atual daquele momento, que estava entre 90 mil reais. Então, basicamente, pessoal, este indicador é muito interessante e você consegue traçar aqui a linha e observar, então, essa média. Então, realmente, de fato, muito interessante. Aqui é a linha 1, e se você observar em diversas vezes o preço do Bitcoin, ele esteve muito acima desse valor, e de 1,37, então vamos traçar outra linha aqui, também estava em diversas vezes acima desse valor. E neste momento aqui na casa dos 30 mil dólares,
o Bitcoin, a gente observa que já é um ponto interessante, porém a gente viu em algumas vezes o preço disparar, e quando dispara bem forte, chegando aos múltiplos aqui acima de 5 vezes. Então, se você observar, o último pico foi em 2021 e a gente ouviu esse pico chegar aos patamares aqui de praticamente 3 vezes o múltiplo Maia. Então, acredito que o Bitcoin, isso desde as pessoas estarem dispostas a pagar por esse ativo, que volte aqui aos patamares de negociação de 70 mil dólares. Outro indicador que eu gosto de avaliar é o indicador de ganância e medo. Então, medo e ganância aqui sendo avaliados, e isso basicamente eles avaliam através da compra e da venda da criptomoeda. E naquela época onde a criptomoeda estava a 90 mil reais, por exemplo, sendo negociada abaixo de 30 mil dólares, nessa época o medo estava muito forte. Então essa setinha aqui, ela estava mais ou menos aqui, ó. E o medo contagiou todo mundo, onde ninguém queria comprar Bitcoin. Pelo contrário, todo mundo queria vender Bitcoin. Então por isso que os preços despencaram. E o que é que aconteceu agora? Todo mundo voltou a comprar Bitcoin do nada. E aí você viu o Bitcoin disparar de 87, 89, 90 mil reais, como foi aqui, vou pegar o último ponto aqui, em janeiro de 2023, 88 mil reais, aí disparou agora para 147 mil, uma alta de 66%. E o que isso aconteceu? Basicamente as pessoas começaram aqui a ficar otimistas. E neste momento, esse indicador de medo e ganância mostra que as pessoas estão ambiciosas, chegando aos patamares aqui de 65 pontos. Então, muito interessante esse indicador, mostra que as pessoas estão comprando muito, e esse indicador faz com que mostre que tem mais pessoas comprando do que vendendo Bitcoin, e aí o preço começa a subir. Eu, particularmente, nessa época aqui, de muito medo, eu estava comprando um pouquinho, mantendo ali 5% de exposição dentro da minha gestão de risco. E aí, fechou a minha gestão de risco, deixo aqui, por quê? Porque isso aqui é especulação pura e pode virar pó, e se virar pó isso não vai impactar tanto meu patrimônio, mas vai me deixar muito triste e ferir meu ego. Então sempre mantenha isso em mente, mantenha seu controle na sua carteira de risco. E aí agora todo mundo está comprando, e eu particularmente não estou comprando neste momento. Por quê? Porque dispararam os preços e não é interessante para mim comprar um Bitcoin a um preço de 145 mil reais, batendo ali quase os 30 mil dólares. E aí, onde eu compro Bitcoin? Eu comprava antes na Biscoint. A Biscoint era uma corretora aqui de criptomoeda, onde o primo rico, o Thiago Nigro, salvo engano, ele tem 10% da participação da empresa, ou é 15%, não me recordo, mas ele é um dos sócios aqui da Biscoint. E a Biscoint então fez uma fusão aqui com a Bitbank, um banco de cripto, e nessa fusão agora você só consegue negociar através do aplicativo deles, e aqui você pode baixar, recomendo. Não sou patrocinado, mas é porque de fato a Biscoint é muito boa, e como eles fizeram essa fusão, não quero rolo e me mudar para outro banco, então utilizo aqui o Bitbank. E aqui tem então o QR Code para você baixar este aplicativo. E também, se você quiser negociar através do site, vem aqui através do Bitpreço, que basicamente é a mesma coisa aqui da sua conta que você vai ter na Bitbank, e você vai estar negociando aqui, comprando criptomoeda. Então, já loguei aqui no site, fiz logo o login para vocês não observarem aqui minha senha de acesso. E aí o que a gente vai ver? Esse é o layout aqui da plataforma da Bitpreço. Aí você vai ver a quantidade de Bitcoin que eu possuo. Então tá aqui Bitcoin, tá a quantidade que eu possuo, e a quantidade estimada aqui, o total estimado, total é investido, e vou utilizar a palavra investido, mas de fato criptomoeda não é investimento. É o total aqui exposto nessas criptomoedas. E aqui você pode trocar, você clica aqui em cima, e aí você pode trocar por Ethereum, que eu também tenho uma exposição, e nessa exposição vocês irão ver que é de R$780 neste momento, em Bitcoin é de R$1.000 neste momento. E isso representa 56,5% da minha carteira em Bitcoin e 43,5% da minha carteira em Ethereum. E aí tem diversas outras criptomoedas aqui que você pode também adquirir, e basicamente não recomendo nada a vocês. Simplesmente se inventar de se expor em criptomoeda, tem aqui Bitcoin e Ethereum sempre no óbvio. E outro ponto interessante é que se você quiser estar então realizando a compra de uma criptomoeda, você deve então fazer uma transferência para a Bitpreço, igual você faz para a sua corretora. Então você transfere aqui dinheiro para a Bitpreço, aí você vem aqui e compra as criptomoedas. Então você vai vir aqui enviar e receber. Então você vai vir aqui em enviar, cadê extratos? Você vai vir aqui em negociar, aí você vai colocar
Vamos supor que eu já tenho 500 reais aqui em caixa. Então eu tenho 500 reais aqui em caixa. Aí você vai colocar o preço, certo? De 500 reais que eu tenho em caixa disponível. Vou comprar aqui Bitcoin. E se eu não quiser comprar Bitcoin, eu posso aqui trocar a moeda para Ethereum, por exemplo. E aí vou colocar, se eu tivesse disponível, isso aqui iria ficar comprar. Aí você clica em comprar, coloca a sua senha, coloca a segurança de 2 fatores e aí vai efetivar a compra. Se você não tem disponível dinheiro em caixa, como por exemplo eu não tenho, você vai clicar em depositar, aí você vai gerar o quanto você vai querer depositar, por exemplo 50 reais, e aí tem a escolha aqui de Pix. Então faça um Pix, entendi, diz o valor, então 500 reais, aí vai ser gerado aqui um Pix. E aí, nesse Pix, você então vai copiar a chave, fazer a transferência e depois, quando cair aqui na conta, você vai comprar sua criptomoeda. E, basicamente, sua criptomoeda vai ficar disponível aqui na corretora. Então, em meios práticos, é assim que você compra Bitcoin. E como eu avalio o Bitcoin usando aqueles 2 indicadores e me exponho apenas aqui 5% do total da minha carteira. Então, se vocês observarem aqui, a minha carteira, vamos pegar aqui o gráfico da carteira, vocês irão observar que eu não estou exposto nem 5% aqui em criptomoedas. Então, realmente é uma exposição ínfima que, se der certo, vai fazer uma diferença bem interessante na minha carteira, porém, se der errado, eu não vou sentir tanto. Então, se vocês observarem aqui, 3,84% em Bitcoin e quase 3% em Ethereum. Então, ultrapassou aqui quase mais de 6% aqui da minha carteira de exposição em criptomoeda. No entanto, aqui a gente vê que Magalu representa nem 1%. Então, se você observar que minha gestão de risco, que é no máximo 10%, você observa que ela não chega nem a 7%, nem a 8%. Então, realmente, aqui estou tranquilo com minha gestão de risco. E, neste momento, se vocês observarem, estou tendo uma apreciação bem interessante, tanto na Magalu, que basicamente comecei a montar posição recentemente, depois da venda que eu realizei, e em Bitcoin e Ethereum a gente já observa uma rentabilidade bem interessante de 65% para Bitcoin e 45% para Ethereum, e a Magalu 31% com essas forte alta desses últimos dias. Então, de fato é isso, pessoal. Lembrando que o vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. E aqui, para finalizar o vídeo, vou trazer esse comentário a vocês do Warren Buffett, um mega investidor mundial, que ele é contra criptomoedas. Então o Warren Buffett disse que não compraria nem todas as bitcoins do mundo por 25 dólares. E ele basicamente fala aquilo que eu comentei anteriormente, que o Bitcoin não gera valor. Então vou abrir aspas aqui para o Warren Buffett. Agora, se você... ver aqui a propaganda. Agora, se você me dissesse que possui todos os bitcoins do mundo e me oferecesse por 25 dólares, eu não aceitaria. O que eu faria com isso? Eu teria que vendê-los de volta para você de uma forma ou de outra. Ele não vai fazer nada. Os apartamentos vão produzir renda e as fazendas vão produzir alimentos, afirmou na conferência anual de acionista da Berkshire. Então, de fato, o Warren Buffett, ele só retifica aqui, dizendo que o Bitcoin, o preço do Bitcoin, quem faz é as pessoas que compram. Então é a liquidez. Então, se existir uma pessoa que está disposta a pagar 50 mil dólares no Bitcoin, o preço do Bitcoin vai para 50 mil dólares. Porém, se não houver ninguém disposto a pagar nem 10 mil dólares, então, quando você for vender, o preço vai valer apenas 10 mil dólares. E o Bitcoin não gera um valor intrínseco atrelado a ele. Então, de fato, é uma moeda e, como toda moeda, o que vale mesmo é o que a pessoa está disposta a pagar. Então, lembrando, pessoal, é uma gestão de risco. O vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente é especulação com criptomoeda. E você tem aqui a sua gestão de risco bem fundamentada, onde a minha é 5% em criptomoedas e 5% aqui em ativos que me geram valor. E não pode ultrapassar 10% de exposição na minha carteira final. E isso faz com que eu tenha, então, se der certo, uma forte rentabilidade, onde eu somo mais os meus aportes e aí consigo investir em empresas para o resto da minha vida. E se der errado, simplesmente aqui não vai atrapalhar e impactar meu patrimônio total, mas irá ferir apenas meu ego, e então 10% é o máximo de exposição aqui de risco. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.